Damos as boas-vindas a você que escolheu nos acompanhar neste estudo bíblico. Hoje chegamos ao final de nossa série sobre o Evangelho de Marcos e nesta oportunidade nós vamos ler os últimos capítulos desse Evangelho que estivemos estudando nos últimos 3 meses. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para lermos algumas das passagens que usaremos em nosso estudo. Importante também pedirmos a orientação de Deus para que possamos entender o que Ele quer dizer para nós através da leitura da sua palavra. Convido você para orar comigo nesse momento. Deus e Pai, Pai eterno, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Queremos te pedir que Tu estejas com cada pessoa que nos acompanha. E também, Senhor, que Tu nos ajudes a entendermos o Teu recado para nós e que também possamos ter a Tua presença e a Tua ajuda para aplicar esses ensinos em nossa vida. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu convido você para ler comigo o trecho inicial no capítulo 14, nos versos 66 a 72, e depois nós pularemos para o último capítulo, que é o capítulo 16, versos 1 a 7. Vamos lá então, leia comigo o capítulo 14, versículos 66 a 72. Este é um episódio muito conhecido que relata que Pedro negou Jesus 3 vezes. E nós vamos tentar extrair deste episódio algumas lições que eu acredito que são preciosas para a nossa vida. Vamos lá? Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote e, vendo Pedro que se aquecia, fixou os olhos nele e disse: Você também estava com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem o compreendo, nem compreendo o que você está falando. E saiu para o pórtico. E o galo cantou. E a empregada, vendo, tornou a dizer aos que estavam ali: Este é um deles. Mas ele negou outra vez. E pouco depois os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: Com certeza você é um deles, porque também é galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço este homem de quem vocês estão falando. E no mesmo instante, o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E caindo em si, começou a chorar. Vamos ao capítulo 16, último capítulo do Evangelho de Marcos, leremos os 6 primeiros versículos. Passando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, e que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão como ele disse. Este texto é a base, especialmente este último versículo, que nós usaremos no nosso estudo de hoje. Esses capítulos 14, 15 e 16, eles são bastante densos, mas eu escolhi abordar apenas um tema, porque ele é tão rico, esses capítulos, que nós iríamos demorar vários estudos, talvez, se quiséssemos abordar cada uma das partes desses capítulos. Eu espero que esse tema que eu escolhi seja realmente de interesse. Eu acho que é. É quase certo que esse estudo tenha algo a lhe dizer. Se você já prometeu alguma coisa a Deus, mas não cumpriu sua promessa, esse estudo tem algo a dizer a você. Se você vive sentindo alguma culpa, amargura, por conta de ter feito algo que até hoje o atormenta e gostaria de se livrar desse peso,
este estudo certamente terá algo para você. Marcos registra 3 palavras de esperança a quem falhou com Deus. Nós lemos que algumas das mulheres, após a crucificação de Jesus e quando elas foram ao túmulo visitar e tentar fazer algum acréscimo na preparação do corpo, no dia seguinte, no domingo seguinte, bem cedo, Jesus havia sido, como mencionei, crucificado, morrera e ressuscitara. A palavra de Deus está relatando que o túmulo estava vazio. Lemos que as mulheres que foram ao local encontraram esse túmulo vazio e encontram também dentro do túmulo um anjo que diz a elas aquelas palavras que nós lemos, Marcos 16, 7. Mas vão e digam aos discípulos dele, discípulos de Jesus, e a Pedro, que ele, Jesus, vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. É o que o anjo fala. Essas 3 palavras, e a Pedro, oferecem esperança a todos que falham de alguma forma com Deus. Por que o anjo destaca essa expressão, essas 3 palavras, 2 letras e uma palavra, e a Pedro? É certo que o Senhor ressuscitado instruiu o anjo sobre essas palavras por algum motivo importante. E é o que nós tentaremos ver durante esse estudo. Esse relato mostra uma experiência marcante para Pedro. Pedro sempre se gabava de sua lealdade a Cristo, mas aqui no final da história, no final do ministério, ele vai negar o Senhor. Pedro, enquanto estava mergulhado na sua amargura, no seu arrependimento, ele recebe o recado das mulheres com as palavras e a Pedro. E deve, por conta disso, ter se animado. Ele deve ter ficado assim, muito espantado e deve ter falado para as mulheres, como é que é mesmo? O meu nome foi citado pelo anjo, o que eles disseram? Vocês podem repetir essa palavra? Aquilo teve uma importância muito grande para Pedro e realmente teve uma importância, como nós vamos ver ao longo dos próximos minutos que nós temos aqui nesse nosso estudo. Os comentaristas da Bíblia afirmam que o evangelho escrito por Marcos, tempos depois, teve a influência pessoal de Pedro. Então é provável que enquanto Marcos estivesse escrevendo essa parte do relato, se Pedro estivesse por perto, tempos depois, tivesse olhado por cima do ombro dele e disse, olha, você aí nesse relato, olha, não esqueça de colocar e a Pedro, porque essa foi uma experiência marcante para a minha vida, teria dito Pedro para Marcos. Lembrando que Marcos é o João Marcos, é aquele jovem que acompanhou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária e que, por sua vez, tinha tido uma experiência também de ter falhado com o apóstolo Paulo e com Barnabé. Então ele sabia muito bem, ele entendia muito bem aquela preocupação de Pedro de colocar explicitamente aquele e a Pedro, porque aquilo simbolizava toda aquela experiência dramática que Pedro havia experimentado. Essas 3 palavras curtas, elas estão repletas de conteúdo que será mostrado, ao longo do nosso estudo. Espero que você possa, junto comigo, absorver essas 3 palavras muito interessantes. Espero que esse estudo, então, transforme, eventualmente, se você tiver fracassos e pecados, transforme essas situações, esse peso que você talvez carregue, transforme a sua vida por conta do valor e do entendimento dessas palavras, porque são palavras que nos trazem esperança. No próximo quadro, nós vamos ver que esse estudo começa com uma primeira parte. Eu organizei esse estudo em 3 partes para que essas 3 palavras possam ser plenamente compreendidas, e essa primeira parte do estudo mostra que o Salvador ressuscitado sempre vê os nossos fracassos. Nós vemos Jesus percebendo o fracasso de Pedro em 3 momentos. Jesus nota o fracasso de Pedro
antes que ele aconteça, ele nota o fracasso de Pedro quando ele está acontecendo, quando aquele episódio está sendo realizado. Jesus é parte daquele episódio e Jesus nota a consequência do ocorrido na vida de Pedro. Então, após aquele episódio, Jesus continua atento porque ele vê as consequências daquilo. Jesus viu o fracasso de Pedro antes que ele acontecesse. Pedro era um dos discípulos mais fiéis e próximos de Jesus. Foi ele que respondeu aquela pergunta que Jesus fez aos discípulos: que o povo diz a meu respeito e o que vocês acham quem eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Mestre, tu és o Messias, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa resposta levou Jesus a dizer que Pedro teria as chaves do reino de Deus. Nenhum dos demais discípulos talvez tivesse a impetuosidade de Pedro, a sua franqueza e a sua condição de líder, e eles não superavam Pedro nessas qualidades. Apesar dessas características distintivas de Pedro, ele comete esse grande erro. O grande erro foi o de negar Jesus 3 vezes quando o mestre estava sendo julgado, ou estava naquela sessão preliminar lá na casa do sumo sacerdote. Interessante que Jesus previu a negação de Pedro. Se você tiver um lápis para anotar, Marcos 14, 29 a 31, nós encontramos Jesus prevendo o que ia acontecer. Neste episódio do relato de Marcos 14, 29 a 31, quando Jesus prevê que Pedro faria isso, Pedro insiste em dizer que ele não ia fazer isso, jamais. Né? Essa reação de autoconfiança de Pedro não foi surpresa para o mestre, porque ele conhecia Pedro. Aliás, podemos dizer que Jesus conhecia Pedro melhor do que o próprio Pedro. No próximo quadro, Jesus nota o fracasso de Pedro quando aquilo está acontecendo. Pedro é reconhecido enquanto Jesus estava preso, sendo arguído lá na casa do sumo sacerdote, como nós mencionamos. E Lucas relata, ele apresenta um relato paralelo que traz alguns detalhes para esse momento. Ele relata que enquanto Jesus estava sendo julgado previamente, lá na casa do sumo sacerdote, Pedro estava no pátio da casa se aquecendo, possivelmente por conta do frio, porque talvez aquilo fosse à noite, certamente era à noite, ou talvez fosse até de madrugada, e ele se mantinha junto às outras pessoas ao redor do fogo. Mas ele é reconhecido e nega 3 vezes pertencer ao grupo de Jesus. Após isso, o galo canta como Jesus previra. Jesus é levado ao pátio. Lucas acrescenta lá no relato dele que o Senhor virou e olhou para Pedro, e Pedro lembrou o que o mestre lhe dissera sobre negá-lo. Isso lá em Lucas 22, 61. O olhar de Jesus deve ter sido penetrante, mais penetrante do que qualquer palavra, do que qualquer repreensão, qualquer coisa que Jesus tivesse dito. O seu olhar foi muito mais poderoso. Tanto é que Pedro sai chorando amargamente, arrependido daquilo que ele havia feito. Há quem diga que Pedro negar Jesus 3 vezes foi algo pior do que o que Judas fez, que foi trair Jesus. Aí o argumento se baseia no fato de que se Judas, ou na suposição, melhor dizendo, que se Judas tivesse uma segunda chance, ele talvez não tivesse traído Jesus. Pedro, porém, teve 3 chances, e nas 3 chances ele negou. Ele errou 3 vezes consecutivas, apesar das chances que ele teve de parar com aquele processo de negação. E é interessante nós observarmos que é um paralelo desse caso com aquelas pessoas que na vida tropeçam 2, 3 ou mais vezes no mesmo lugar. São os crentes que oram ao Senhor pedindo perdão para um certo pecado e dizem na sua oração: Senhor, me perdoa porque nunca mais eu vou fazer isso. Mas acontece que, passando um certo tempo, a pessoa volta a fazer o mesmo pecado, volta a orar a Deus, volta a prometer que nunca mais vai fazer, para logo adiante e mais adiante repetir aquele ciclo. E ficam, então, dentro daquela sequência de repetições.
Se a pessoa entra em um ciclo de pecados recorrentes, do tipo desse que nós mencionamos, acontece uma coisa importante que a gente tem que observar. O inimigo tenta fazer 3 coisas. A primeira coisa é colocar em você um sentimento de culpa, se você estiver nesse processo. A culpa poderá arruinar a sua vida quando tudo estiver indo bem e vem à sua mente aquela memória, aquela coisa que você lembra daquele assunto mal resolvido e azeda o seu momento, a sua vida, né, naquela oportunidade. Uma consciência, uma pessoa que tem a consciência culpada, e essa consciência culpada, ela pode atrapalhar e mesmo impedir o relacionamento da pessoa com Deus, o louvor da pessoa a Deus, e pode até afastar a pessoa de Deus. O interessante é que quando Pedro nega Jesus, os outros discípulos não estavam por perto, os outros discípulos não sabiam daquilo. Talvez tenham tomado conhecimento depois, mas nos momentos subsequentes os discípulos não estavam presentes ali para ver, para testemunhar o que estava acontecendo. E aí isso nos traz uma lição, porque não são as coisas que as pessoas sabem ou não sabem sobre você que mais tocam a sua consciência, mas sim as coisas que você mantém escondidas, né? Então isso aqui fica remoendo a pessoa por dentro. Há quem diga que pecados secretos sufocam os santos. Então, essa é uma expressão que nos ilustra e sintetiza muito bem essa questão. A segunda coisa, então, que o inimigo faz quando existe esse mecanismo recorrente de pecar, prometer, pecar de novo, prometer, né, 2, 3, várias vezes, a segunda coisa que ele faz, ele fará com que o medo das consequências o alcance. Ele vai tentar fazer com que o medo da consequência daquele pecado o incomode. Note que Pedro fez um erro naquela noite, queria mudar, de certa forma, mudar a vida dele. E aí nós podemos refletir sobre a nossa própria vida e nos lembrar, será que nós já vivemos algum momento em que a nossa vida mudou por conta de alguma decisão errada que nós fizemos? Pode ter sido uma explosão de raiva que arruinou um casamento ou destruiu uma família. Pode ser uma ação impensada na hora de dirigir um veículo, uma decisão que levou a pessoa a um ponto sem retorno. São momentos duros da vida que podem acontecer. E aí, o que acontece? O medo fica perseguindo a pessoa porque aquilo não foi resolvido ou aquilo levou a pessoa a se distanciar da sua trajetória inicial e aquilo fica remoendo dentro da pessoa, ele trazendo amargura, ele trazendo peso. Terceira coisa que nós aprendemos aqui que o inimigo pode fazer quando há essa recorrência de erros e de pecados, se você não quebrar esse ciclo, o inimigo fará disso uma armadilha para você. E como que funciona essa armadilha? Uma das estratégias de Satanás é tentar convencer que você não tem jeito. Tá vendo? Você peca, você pede perdão e peca de novo na mesma coisa, você não tem como mudar, não tem jeito, você não vai mudar nunca. Então isso é uma estratégia de Satanás que, no fundo, é uma armadilha, porque se você se convencer disso, que eu não tenho jeito, eu não posso mudar, nada consegue me mudar, aí você vai se convencer que não adianta buscar o Senhor, que você é incapaz de mudar, e com isso você fica prisioneiro naquela armadilha do inimigo. No próximo quadro, nós vemos que Jesus nota a consequência do ocorrido na vida de Pedro. O mestre mostra que ele sabe do fracasso de Pedro e tenta trazê-lo de volta. Isso é o que as 3 palavras "e a Pedro" nos dizem quando lemos o texto. Após o ocorrido, Pedro se sente uma pessoa desmontada, amargurada, completamente destruída. E ele se afunda, obviamente, em seus remorsos, talvez pensando o que ele faria da vida dele, né, dali para frente. Talvez pensando como que o mestre ou como que Deus iria castigá-lo por conta daquilo. Talvez pensando, puxa, depois de 3 anos convivendo com Jesus todos os dias, o que eu vou fazer agora da minha vida? Enquanto ele luta com a sua consciência, uma mensagem está sendo preparada para ele. Que mensagem é essa? Quando as mulheres chegam à tumba de Jesus no domingo bem cedo,
O anjo lhes diz para elas entregarem uma mensagem a Pedro. A mensagem do anjo ajudaria Pedro a se recuperar. É aquela mensagem: diga a Pedro, aos discípulos e a Pedro que eu estou lá na Galileia e vou encontrar e quero encontrar com vocês lá na Galileia. Essa mesma mensagem que encorajaria Pedro, ela é uma mensagem que também pode nos encorajar hoje. Na segunda parte do estudo, ele mostra que o fracasso não pode nos separar do amor do Salvador. Não temos como esconder nossos fracassos do Salvador. Ele sabe mais sobre nós do que nós mesmos. Ele conhece nossos pensamentos antes de nós pensarmos, ele conhece os nossos atos antes de nós cometermos os nossos atos, ele sabe tudo que nós vamos dizer antes de nós dizermos. Ele sabe que nós como e por que nós vamos falhar na semana que vem, no ano seguinte, no mês que vem. Ele sabe tudo, ele conhece o nosso fracasso antecipadamente se vier a acontecer um fracasso. Bom, aí você pergunta, bem, se ele sabe dos nossos fracassos, que eles vão ocorrer, por que ele não impede que esses fracassos ocorram? O ponto não é impedir ou não impedir. O ponto é como tratar o fracasso, se e quando ele acontecer. Mas muitas vezes o caso poderá ser da chamada vontade permissiva de Deus. O que é a vontade permissiva de Deus? Na vontade permissiva de Deus, aquilo que está ocorrendo não está nos planos de Deus. Ele não planejou aquilo para você, mas ele permite que aquilo aconteça, que aquilo ocorra por algum motivo dentro dos propósitos dele. Então ele escolheu certa solução para a sua vida, certa direção para a sua vida, mas você resolveu ir pelo lado do outro lado e não pelo lado que Deus escolheu para você. E aí, nesse caso, na vontade permissiva, ele vai permitir que você siga. Ele sabe que aquilo não é o melhor para você, mas ele vai deixar você seguir. E aí, isso explica, de certa forma, por que ele não vai impedir que os nossos fracassos aconteçam, apesar de nós estarmos aqui questionando, apesar de nós acharmos que ele deveria nos impedir disso. E aí há uma outra questão também que nós não podemos esquecer, que é do livre-arbítrio, né? Deus estabeleceu o livre-arbítrio, significa que nós podemos escolher o nosso caminho. E ora, se nós escolhemos errado o nosso caminho, não vale agora chegar para Deus e assim, eu queria que tu me impedisse de seguir o caminho que eu escolhi. Então é uma contradição. Então a gente não pode ficar cobrando de Deus que ele impeça que as coisas aconteçam, mesmo ele sabendo que as coisas não tão boas ou as coisas ruins vão acontecer. No final, ele quer que nós confessemos os nossos pecados ao invés de mantê-los cobertos. Deus não ignora nossos erros e nossos fracassos por um motivo muito simples. Ele é um Deus que ama, ele quer o nosso bem, ele quer que aquilo seja resolvido, ele quer que aquilo seja corrigido. Ele tem maneiras de trazer a nossa atenção até nós lidarmos com o problema. Ele quer que a gente viva bem, ele quer que a gente resolva aquela pendência, aquela coisa que está nos pesando. Assim, as palavras "e a Pedro" nos indicam que o fracasso não pode ser escondido do Senhor. E indica também que ele não para de se interessar por nós, por se interessar para que nós venhamos a resolver as nossas pendências. No próximo quadro, nós vemos mais 2 pontos que podem ser extraídos da experiência de Pedro. O primeiro ponto é que não vale nós criticarmos o fracasso de Pedro. No lugar dele, talvez tivéssemos feito a mesma coisa. Pedro não é pior do que nós. Pedro não é pior do que nós. Ele havia passado 3 anos quase que diariamente na presença do Senhor. E o que angustiava Pedro é que nos últimos momentos, a última palavra que o mestre vai ouvir de Pedro, ou a última manifestação que Pedro faz sobre o seu mestre, é uma manifestação que nega o seu relacionamento com ele. É muito ruim nós vivermos com a memória de palavras mal colocadas, ditas por nós em momentos dramáticos ou finais de um ente querido, de uma pessoa amiga nossa, e a última chance da gente falar com aquela pessoa e a gente fala uma tolice, a gente manifesta um sentimento errado. É muito ruim quando isso acontece. As Escrituras mostram, com esse caso,
que há esperança para os nossos fracassos. Alguns momentos de fracasso podem ser dramáticos na vida de certas pessoas, a ponto de fazer com que as pessoas tenham até vergonha de contar aquele ocorrido. A pessoa se sente como se nunca mais pudesse olhar para Deus, nunca mais pudesse se aproximar dele, nunca mais pudesse se aproximar dos irmãos da igreja. Mas essas 3 palavras, e a Pedro, nos mostram que não há falha que possa nos separar do amor do Salvador ressuscitado. O segundo ponto para nós extrairmos aí dessa experiência de Pedro é que o amor de Cristo foi maior do que o fracasso de Pedro. E aí podemos expandir para o nosso caso, o amor de Deus é sempre maior do que os nossos fracassos. E note que, em falando nesse ponto, sobre o amor de Deus, sobre Pedro, que também se aplica a nós, há 2 coisas que vale a pena nós observarmos. A primeira coisa é que Deus cumpre o que ele promete. Lá em Mateus 26, 32, nós lemos que Jesus diz aos discípulos que ele iria para a Galiléia depois de ser crucificado. Ele antecipou aquilo, ele relatou aquilo, ele previu aquilo. E agora ele está cumprindo. Quando o anjo dá aquela mensagem, diga aos discípulos e a Pedro que eu estou indo para a Galiléia para nós nos encontrarmos, aquilo era um cumprimento do que Jesus havia dito anteriormente. A segunda coisa importante que nós anotamos aqui é que o perdão de Cristo ele é baseado na graça e não no esforço humano. Mesmo quando nós não fazemos o que deve ser feito, Deus continua sendo fiel conosco. O anjo diz às mulheres, para avisarem Pedro, que ele também estava sendo chamado, ele estava sendo convocado junto com os demais discípulos para encontrar com Jesus lá na Galiléia. Quando nós cometemos erros impactantes, pensamos que Deus vai cancelar as promessas que ele tem para nós. Mas não acontece assim. Deus é fiel, ele não vai cancelar as promessas apenas por conta dos nossos erros. Ele pode até cancelar algumas declarações que ele fez, mudar por conta das circunstâncias, em função dos acontecimentos, mas o que ele prometeu ele vai cumprir. Pedro precisava sair do lugar onde ele estava, o lugar de amargura, o lugar de talvez isolamento, onde ele estava se consumindo daquela queda que ele havia feito, e ir se encontrar com Jesus no lugar marcado. Ele precisava ir para a Galiléia. A partir desse encontro com Jesus ressuscitado, é que ele iria ter condições de seguir adiante com o seu serviço ao Senhor, mesmo após ter caído. No próximo quadro, nós então entramos na terceira parte desse estudo, nessa exposição, nessa sequência, que nos mostra que o fracasso não nos exclui do serviço do Salvador. Por que a ênfase do anjo em mencionar Pedro em sua mensagem às mulheres? Ele não poderia ter dito apenas: diga aos discípulos para encontrar Jesus na Galiléia. Não, ele enfatizou: diga aos discípulos e a Pedro para encontrar Jesus na Galiléia. O Senhor não excluíra Pedro. Mas será que os discípulos haviam feito isso? Será que essa menção e a Pedro também não estava endereçada aos demais discípulos? Talvez os discípulos tenham sabido depois que Pedro havia negado Jesus e, por conta disso, o excluíram do grupo. Usualmente, isso é o que acontece, aliás, em certas igrejas, quando alguém comete um erro, alguém comete um pecado, que todos passam a comentar. E isso é muito trágico, porque a igreja deve ser um lugar de fortalecimento de quem busca o perdão de Deus. Vale lembrar que a igreja não é um lugar de pessoas santas, mas lugar de gente que busca o perdão dos seus pecados junto ao Pai Celeste. A igreja deve ser um lugar onde eu possa ser aceito sem ser julgado pelos meus erros. Lugar onde eu posso ser apoiado e fortalecido espiritualmente na busca do perdão a Deus. O motivo do anjo incluir nominalmente Pedro em sua mensagem é que o chamado de Pedro não havia
sido cancelado por conta do seu erro. Jesus queria que Pedro fosse até ele para poder se sentir perdoado pelo Mestre. Pedro deveria se encontrar com Jesus e confessar o seu pecado cometido, e com isso ser perdoado pela graça de Deus. Jesus havia morrido e ressuscitado, e com isso não apenas os pecados de Pedro seriam perdoados, mas os nossos pecados também passariam e passaram a ser perdoados também. Aqui vale uma rápida observação sobre o sistema de penitência, que assume que a pessoa pode redimir seu pecado ao longo do tempo se fizer certos atos. Penitência não é um conceito bíblico. O que a Bíblia ensina é que a graça é que perdoa nossos erros e pecados. Ela é, a graça, baseada na misericórdia de Deus. Por isso é que se nós formos pagar os nossos pecados, na realidade nós estaríamos comprando os nossos pecados, né? O perdão dos nossos pecados. E isso é impagável, né? Não conseguimos fazer atos bons o suficientes para neutralizar, para pagar, para sobrepujar os pecados que nós cometemos. Portanto, como o amor de Deus opera na base da graça, significa que há esperança para cada pecador, independente do pecado que a pessoa tenha cometido. Mas isso se a pessoa procurar se encontrar com o Senhor, confessar ao Senhor os seus pecados e pedir perdão a Ele. No próximo e último quadro, nós vemos algumas conclusões. Os discípulos podem não ter excluído Pedro, mas ele, Pedro, pode ter decidido sair do grupo. Muitas vezes, quando o crente comete um pecado, ele acaba se sentindo culpado e indigno. Quando isso ocorre, a tendência é ele se ausentar dos cultos, ele se afastar do Senhor porque se sente aborrecido com Deus, se sente revoltado, se sente mal e ele não quer mais se aproximar da igreja. O motivo do aviso do anjo é porque todos os discípulos, todos, precisavam ver Jesus. Todos precisavam estar na presença de Jesus, inclusive Pedro. Todos os que não haviam errado e os que haviam errado também. Então, a igreja é um lugar para todos. A qualificação para pertencer não é a pessoa ter um passado perfeito, mas sim ter um coração faminto da presença e do perdão de Deus. Vale notar que se a condição para participar da igreja ou do culto fosse ser digno, todo o santuário da igreja ficaria vazio e nem os professores de estudos bíblicos estariam presentes. Nenhum de nós é digno da presença de Deus. Devemos buscar a presença de Deus confiados na misericórdia do Senhor, as quais se renovam a cada manhã. Lá em Lamentações, no capítulo 3, versos 22 e 23, nós lemos: as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. E arremata: grande é a sua fidelidade, a fidelidade de Deus. Portanto, se você cair, é importante estar na casa do Senhor e não se afastar da casa do Senhor. É importante também você confessar seus pecados a Ele e lhe pedir perdão. Um sistema baseado no mérito humano teria cancelado o apostolado de Pedro. Quando o anjo menciona Pedro naquela mensagem às mulheres, ele estava anunciando que o chamado dele não havia sido cancelado pelo Senhor. Esse estudo nos ensina que Deus chama aqueles que falharam com o pior e os torna troféus de graça para todos verem. Foi Pedro quem, tempos depois, no relato bíblico, lá no dia de Pentecostes, fez uma palestra, uma preleção, uma pregação de tal forma que 3.000 pessoas aceitaram Jesus como Salvador. Se você tiver alguma pendência com Deus, Ele está lhe esperando para resolver isso com você e lhe dar muita paz. Eu lhe desejo que você tenha muita paz, melhorando cada vez mais, se aproximando cada vez mais o seu relacionamento com Deus. Ficamos hoje por aqui, terminamos essa série sobre o livro de Marcos, sobre o Evangelho de Marcos.
No próximo quadro você verá uma tabela grande com os próximos 13 estudos que nós desenvolveremos no próximo trimestre. E esses estudos, eles estão baseados, o tema deles é sobre o Espírito Santo de Deus. E eu espero que você goste não apenas desse estudo, e se gostou, você anuncie, compartilhe o link com os seus amigos, fale do estudo sobre seus amigos, fale também dos próximos estudos que estamos planejando. Nos próximos, além do próximo quadro dos estudos, você ainda verá uma imagem ilustrativa daquele momento dramático em que Pedro é reconhecido. É uma pintura de uma pessoa que se dedicou parte dos seus talentos para ilustrar episódios e eventos bíblicos. Espero que você goste também da pintura que você vai ver logo mais. Deixo então com você um grande abraço.